Quando a maioria das pessoas pensa em Japão, já pensam em altas tecnologias, prédios grandes, luzes para tudo que é lado, aquela selva de pedra. Mas se você olhar em Okinawa, você vai ver algo completamente diferente. Águas turquesas, areia branca, um clima de Caribe, uma coisa não dá nem para pensar que tu tá no Japão. E como o verão está chegando, é uma bela oportunidade para ir lá e aproveitar as férias de verão para quem quer viajar para o Japão. E no Japão em si, é muito difícil você encontrar pessoas que falam bom inglês. Porém, como Okinawa é uma base, também tem uma base americana lá, e é onde tem mais americanos no Japão, provavelmente vai ser bem mais fácil você encontrar pessoas que falam inglês. Eu não posso dar certeza porque eu ainda não fui, mas a probabilidade vai ser muito maior. E lá também é um lugar bem festeiro, assim, se comparar com o resto do Japão, que eles são muito cada um no seu lugar, porque é o lugar onde eles vão para passar férias. Mesmo sendo um lugar que pouquíssimos brasileiros vão, mas lá tem as suas belezas únicas. Também eu não vou falar que é algo fácil de chegar, porque como vê, é uma das ilhas mais ao sul que tem no Japão, fica bem longe de Tóquio. Você não vai conseguir ir com trem, você ou vai de barco, se você gostar, porque é uma viagem longa, ou você pode ir de avião com voos internos, que vai ser bem mais rápido. Aí ele tem algumas divisões nas ilhas, né? Porque como dá para ver aqui, tem várias ilhas, ilha. São várias ilhas pequenas. A ilha principal, que é Okinawa, é onde fica a capital, que é Naha. Tem a maioria dos resorts, onde a maioria das pessoas vão para turismo, para história, porque tem a melhor infraestrutura. Agora, quem gosta de praia, vai para Miyakojima, que ela é famosa por ter alguma das praias mais bonitas do mundo, com águas turquesas, ideal para mergulho, e é só 50 minutos de avião da capital, Narra. Agora, se você quer mais focar em mergulho, talvez a melhor opção seja Ishikaki. Você lá é uma classe mundial em mergulhos. Você pode ver recifes de coral protegidos, paisagens de tirar o fôlego e também é bastante perto, só 1 hora de avião de Narra. Agora, se você gosta de misturar praia com floresta, ver o verde, Iri, Iriomote talvez seja melhor. Lá tem florestas tropicais, manguezais, tem gatos selvagens nativos e ela é um patrimônio mundial da humanidade da Unesco. Agora, se você gosta mais de ver aquela parte tradicional japonesa e por ser tradicional, que você vai ter que provavelmente falar mais japonês, então tem que ter isso em mente. Sempre que você busca tradicional no Japão e não é nos pontos extremamente turísticos, isso fica entrelaçado com falar japonês. Ele já tem dificuldade de falar japonês, quer dizer, inglês, o povo japonês. Imagina você ir numa parte tradicional, por isso esteja preparado. Mas se você está preparado, pode ir em Taketomi, que é uma ilha tradicional, com vilas de casas de pedra, tem búfalo puxando carroça, aquele clima que parece que parou no tempo. Mas então, o que fazer em Okinawa? A gente falou das ilhas, agora vamos falar algumas das atrações que tem lá. Como já falei, em Miyakojima, ela já foi considerada por muitos anos como a praia mais bonita do Oriente. Ela tem 7 quilômetros de pura areia branca, finíssimo, mar azul turquesa. É como se fosse estivesse no Caribe. Já essa outra praia aqui, ela já pode aproveitar que ela é perto do aquário de Juraimu, que também é um bastante famoso, já aproveitando dois de uma vez só.
Ele é mais acessível por estar perto de um aquário, então é mais urbano. E isso torna mais familiar, né? O mar é mais calmo, a infraestrutura é mais adequada, então você pode levar crianças. Já essa outra praia, Taketomi, se você gosta de águas mais rasas, né, cristalinas, só para ficar relaxando, sem muita aglomeração, já seria uma boa pedida. Agora essa outra praia aqui já seria bom mais pro final do dia, porque falam que o pôr do sol lá é ótimo, porque também tem o farol de Capezamba nas proximidades, então você pode conseguir umas ótimas fotos de pôr do sol. E lembrando que a temporada de banho é entre abril e outubro, porque senão você pode ir lá fora desse período pisar e as águas estarem mais frias, né? Vai impedir? Depende de você. Eu consegui entrar num lago que estava no topo das montanhas da Suíça que ficava escorrendo a água dos gelos do permafrost. Aí é de cada um, é claro. Eu não fiquei pulando nem nada. Eu só me deitei, fiquei só com a parte da cabeça para fora, porque o problema da água fria é você ficar uma parte dentro, outra parte fora, que é a diferença de calor de você estar fora e dentro da água que faz o frio. Agora, se você ficar totalmente dentro, não tem tanto problema assim. O problema é quando você sai. Aí, como a gente já falou, tem um aquário de Shuraimu, que é um dos maiores aquários do mundo. O tanque principal dele, que é o Mar de Kuroshi, tem 35 metros de comprimento e 25 de largura e 10 metros de profundidade. Tem até tubarão-baleia gigante nele. Dá para ver que o tamanho da criança aqui não é brincadeira, não. Já o Castelo de Shuri, ele era um antigo palácio real do reino de Ryukyu. Ele é um patrimônio da humanidade pela Unesco. Ele foi destruído, infelizmente, no incêndio em 2019, mas ele já está sendo reconstruído. A inauguração dele é para esse ano de 2026. Mas tem que ver, porque isso é uma das coisas que eu vi é, no Japão. Tem muito desses castelos que, quando eles são reconstruídos, eles viram basicamente uma casca. Por fora, ele é um castelo exatamente como você vê nos filmes. Porém, por dentro, é como se fosse só um museu. Eles refazem toda a estrutura. E isso, para mim, tira um pouco do brilho. Eu não sei como ele ainda está sendo feita a reforma. Ainda vai ser o salão principal dele só vai ser reaberto ainda nesse ano. Eu não sei como é, se eles vão realmente recuperar da forma original ou se eles vão fazer esse museu. Os dois têm um lado bom, porque quando ele é original, original mesmo, os que eu fui tinha bem menos coisa dentro dele. Era mais você ver como era dentro dele, mas é bem vazio, não tem tanta coisa. Já quando eles fazem essa mudança da estrutura interna, aí não, eles colocam maquetes, telas falando da história. Eles colocam várias outras coisas, pintura, armadura, equipamento, como um museu mesmo. Então tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Lá também é um ótimo lugar para quem gosta de mergulho e tal. Falam que é um, é um dos melhores pontos de mergulho do Japão e da Ásia, essas ilhas de Ishikaki. Eu não conheço, por isso que eu não posso falar muito de mergulho, porque eu nunca mergulhei. Mas eu sei que não é tão caro, mas também não é barato. Tu consegue na faixa de 1.300, 2.800 reais fazer o curso, tira. Aí, isso daí é de cada um, né? Eu não posso falar muito se é barato, se é caro. Pela experiência, para mim não parece ser tão caro, mas eu também não diria que é barato. Mas só quem faz mergulho vai realmente saber dizer se vale a pena. Agora, se você é daqueles que gosta de tirar foto de coisas únicas, tem o Cabo de Manzona, que é tipo uma tromba de elefante que aparece lá. É algo bem diferente. Essa trompa aqui do elefante dá pra tirar boas fotos lá. Também, se você gosta de visões bonitas, tem esse Mid-Sea Route, a rota
para você ir da ilha principal de Okinawa para alguma das ilhas pequenas que tem lá. São 4,75 quilômetros, mas é bom que tu vai literalmente andando sobre o oceano. Então deve ser uma vista bem bonita. E para mim, uma das coisas que todo mundo tem que fazer quando viaja para um país que não conhece é ir para o mercado. Esse mercado de Marquishi é o mercado central da capital, Narra. Aí vai encontrar peixe fresco, frutas, ingredientes da região. É sempre bom porque nos mercados você encontra o que é da região mesmo. Então tu vai encontrar não necessariamente comprar um peixe para fazer, mas também tem restaurantes que você vai comer aquele peixe fresco mesmo, que acabou de sair, ou alguma comida regional de verdade do local. Então, por isso que eu sempre acho bom ir nos mercados centrais das cidades. E como eu falei, lá é base militar dos Estados Unidos. Aí tem a aldeia americana, que é parte da- dessas bases militares, né? Que desde 1972 os Estados Unidos têm base militar lá, várias divididas, né? Pelo que eu me lembro, é onde tem a maior concentração de militares dos Estados Unidos no Japão, é em Okinawa. Então, nessa região, tu consegue ter uma mistura entre a cultura japonesa e a americana. Agora a parte importante. Quanto custa você visitar Okinawa? Só o voo de Tóquio para Narra, a ida e volta, tu vai gastar um valor entre 510 a uns R$ 1.400. Isso nessas de low cost. Tem que ter cuidado, porque questão de mala, normalmente essas companhias de low cost não tem mala de despacho e vai aumentando o preço. Então esse de 510 provavelmente só vai conseguir com mala de bordo ou até sem a mala de bordo para você ir só com mochila. Mas se você tem família lá, ou se você está indo com amigos e eles não querem ir, você pode fazer esse bate-volta e pede para eles ficarem com a tua mala, enquanto vai lá, passa alguns dias. Tudo é negociação, né? A hospedagem é a média japonesa mesmo, que é uns 130, uns R$ 400. Em hotéis mais simples, é claro. Se você quiser gastar, o céu é o limite. Mas eu sempre pego no barato, né? Porque o barato que é o que diferencia. O caro, no mundo inteiro, o caro é caro. Claro, vai ter caros mais baratos. Um hotel do Vietnã de 5 estrelas, tu consegue pagar um hotel melhorzinho de 3 estrelas no Japão. Sim, mas o que realmente diferencia são os mais baratos, que realmente é o que faz a diferença. Já a alimentação, ela é um pouco mais cara do que em Tóquio, uns 70, R$ 140. E é sempre bom você pesquisar o que é da região. Por exemplo, a sopa de Okinawa, o taco rice, que deve ser por causa da mistura. Americano gosta muito de taco e os japoneses gostam muito de arroz. Aí o taco de arroz. E por aí vai você pesquisar o que é de cada região. Por exemplo, Hiroshima. O okonomiyaki de Hiroshima é muito famoso. Então, você sempre pesquisar o que é a comida da região, para pelo menos uma vezinha, né, você ir no restaurante da região para experimentar a real cultura dele, mesmo que você esteja economizando. E como é ilha e você, dependendo do que você vai fazer, se quiser visitar várias ilhas, como falei antes, tem as estradas que conectam as ilhas, pode valer a pena você alugar um carro. E aí vai sair por dia uns 140, R$ 240, que não me eu não sei porque eu não alugo o carro, mas não me parece um preço muito caro, né? Mas tem que lembrar que o transporte público lá é limitado. A questão de você fazer um trem que liga uma ilha em outra é bem mais difícil que uma estrada, né? Então por isso que lá muda um pouco o padrão do Japão normal, né? Aí a taxa de mergulho, que já falei antes, que normalmente quem vai para esse tipo de ilha, para aproveitar que essas águas extremamente transparentes, é bom fazer mergulho. Eu provavelmente se um dia eu vou tentar fazer meu primeiro mergulho para aproveitar essa experiência.
Então, o custo por pessoa para passar uns 4 dias seria uma média de 2.500, R$ 5.000, sem considerar, é claro, o voo para o Japão, levando em consideração que você já está lá no Japão, né? Lembrando sempre que você não sabe como fazer a rota, tem aqui nas minhas ferramentas do site, planejamento de viagem, tem a minha ferramenta que ela faz o seu planejamento tanto gratuitamente como a paga, que tem alguns benefícios a mais, que a IA ela vai gerar essa rota para você. Mas outra coisa importante é você saber a época do ano, que eu já tenho um spoiler assim por cima que a água pode ficar fria dependendo da época que você vai. Por exemplo, de novembro a março a temperatura já é um pouco mais fria, chega a 15 graus, sem tufão. Isso é uma vantagem. A melhor época é de abril e maio, porque tá um clima não é tão quente, não é tão frio, tem pouca chuva, é fora do pico dos turistas, a água começa a aquecer. Não é o ideal, mas você não vai estar naquele lotado, porque a alta temporada, que é onde a maioria das pessoas vai, é junho a agosto, que a água já está mais quente, 28, 32 graus, aí fica mais ideal para o banho. Mas também é a temporada de tufão no Japão inteiro. E os pequenos passam de raspão lá. Mas um tufão maior pode cancelar até voos e fechar as atrações por dias. Então eu não iria, porque eu não gosto de confiar na sorte, que eu não tenho muita sorte não. Já final de setembro, início de outubro, é o final da temporada dos tufões, mas ainda é quente, é ideal para praia e tal. Por isso que eu não arriscaria esses dois, menos que são o pessoal mais vai, porque é o mais ideal para o banho. Eu acho que vale mais a pena pegar uma água um pouquinho mais fria, mas tu vai fugir da chuva e do pico dos turistas. Agora, você sair nadando na água gelada, que até fala que não dá para entrar no mar por causa que a água é muito fria. Aí eu já falei, eu entrei na água no lago lá na montanha da Suíça, então eu não sei por que não dá. Não sei se é por causa que o mergulho é diferente, o snorkel pode dar algum problema. Eu não sei. Então seria abril, maio ou até outubro que já está no limite, então os tufões já estão parando, né? Seria o ideal. Outubro é um mês mágico, quase todo lugar do norte. Outubro não é quente, não é frio, não chove muito, ainda é bonito, não é o inverno que começa a atrapalhar tudo. Então, normalmente eu sempre viajo em outubro, mas nesse em específico, provavelmente eu iria entre o final de abril e início de maio. E como chegar lá? Como eu falei, não tem o Shinkansen, mas você de Tóquio para em Haneda ou Narita, quase 3 horas de viagem. De Osaka, já quase 2 horas de viagem. Nagoya, 2 horas e meia. Fukuoka, 1 hora e meia. E Hokkaido, 4 horinhas. Então tem vários locais que você pode pegar um voo para ir. Você pode ir descendo de trem até chegar fazendo várias paradas, Osaka, Kyoto, Nagoya, Hiroshima, e parando lá em Hokkaido e depois pegar um avião só de 4 horas e visitar. Aí também você pode ir por outros aeroportos, dependendo de onde você estiver, mas para mim seria mais complicado porque você teria que fazer toda a parte internacional. Se você já estiver no Japão, você não precisa. Eu não acho que eu iria demorar muito tempo lá. Não sei se você gosta muito de praia de mergulho. Então, você passar toda a burocracia de uma viagem internacional para passar poucos dias, é melhor você estando no Japão. E algumas pessoas podem achar que o JR cobre tudo que é de viagem no Japão, mas não, ele não cobre para Okinawa, porque ele só cobre os trens da linha do JR. Então, coloquei só para um aviso, né? Aí tem uma sugestão de roteiro de 4 dias que você pode ver no meu site, que ele é mais simples, ou você pode usar o meu gerador de roteiros, que eu já passei, mas o ideal é você saber a lógica. A lógica você pode tanto fazer.
um pré ou pós-viagem, já chegar e logo no começo resolver isso e voltar, ou no final da viagem resolver isso. Essa para mim é a opção mais arriscada, porque voos atrasam, voos são cancelados, voos tem vários problemas, então eu não gosto, mas é uma das coisas. O que eu considero melhor nesse tipo de situação são os outros dois. Um que é no meio. Ah, você vai lá, por exemplo, Tóquio, Kyoto, aí de Kyoto vai para Okinawa, aí depois volta para Kyoto e de Kyoto para Tóquio. Servindo como um respiro para você descansar numa praia, porque quando você está no Japão mesmo, na ilha principal, são dias muito corridos, que você quer ver muita coisa, vai de tempo um canto e outro, fica muito tempo em pé. Aí seria mais um respiro, né? Ou um outro que você pode ir, por exemplo, Tóquio, Nagoya, Osaka, Kyoto, indo em direção até chegar em Hiroshima, que foi o que eu falei lá anteriormente. Você vai descendo, aí pode chegar em Hiroshima, ou a outra opção que eu tinha falado antes, e daí fazer a rota de volta. Combinação de culturas bem diferentes no Japão, que Hiroshima é bem diferente de Tóquio já. Você consegue notar a diferença. E é uma vibe também, uma viagem diferente. Hiroshima é mais uma vibe histórica para você ir. E lembrando sempre de aproveitar a cultura de Okinawa. Lá foi o berço do karaokê. Como vocês podem ver, eu já não gosto muito da minha voz. Imagine cantando. Não, eu fujo de karaokê. Tem o soba de Okinawa, que é um macarrão de trigo, já um pouco diferente. O taco rice, que a gente falou, que é uma mistura do taco mexicano com arroz, que é uma fusão da pós-guerra. E tem vários e várias coisas que você só vai achar em cada região do Japão. Aí, se vale a pena ir, isso vai variar muito. Por exemplo, se é a sua primeira viagem, é bom você ficar só na ilha principal, você só tem uns 14 dias. Aí fica naquela parte central, Tóquio, Kyoto, Osaka, talvez Nagoya também. E isso já vai lhe ocupar muito, que é muita coisa para ver. Agora, numa segunda viagem, ou até se você tiver muito tempo e quer muito ver, porque tem aquele aspecto de você se acostumar, que é uma cultura bem diferente. Você tem que se acostumar com o ritmo japonês, para daí você ir e relaxar com a praia, da cultura. Aí também, se você procurar muito, tem referências no Final Fantasy XIV com Okinawa, que foi inspirado na cultura Ryoku. Tem coisa de Naruto, sempre você vai ver algo que foi levado em consideração. Tem cenários que inspiraram a Princesa Mononoke. Aí isso depende muito de você fazer sua busca sobre as séries, filmes que você gosta e ver se eles têm alguma referência com Okinawa.